Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, dessa unidade estamos vendo grandes civilizações como foram formadas, o desenvolvimento dela. Vimos primeiro a civilização grega, a sua democracia, cultura, educação, e também a questão da política. E podemos citar nesse laço de desenvolvimento cultural surgiu também a filosofia, que fez parte da integração culta, dessas civilizações. E agora a gente vai ver um pouco da origem da civilização romana, da monarquia à república. Então, a gente vai ver primeiro três momentos, porque a gente vai ver o antigo regime, que seria o regime monárquico, depois a gente vai ver o regime da república, da Roma, e por último, o último regime, que é o império. Então, a origem da civilização romana. O povoamento, a origem de Roma, surgiu na mesma época em que os gregos também fizeram a colonização de terras na costa do mar Mediterrâneo e no Mar Negro, povos latinos que fundaram na Península Itálica a cidade de Roma. A partir daí, o povoamento da Península Itálica resultou de várias ondas migratórias. A principal dela foi os povos itálicos, que começaram a entrar no território por volta de 2200 a.C. Entre esses povos, podemos destacar o seguinte: os latinos, que fixaram no centro da península, os samitas, que estabeleceram mais ao sul, e por último, estrucos. Os estrucos, que eram os povos que se fixaram também na península, eles de origem certa, eles estabeleceram no norte do rio Tibre, onde desenvolveram o comércio marítimo, a pirataria, a agricultura, a criação de rebanhos e o artesanato. Mas por volta do século VII a.C., certo? Os estrucos já formavam uma confederação de cidades-estado e mantinham intensos contatos comerciais com os fenícios e os gregos. Os gregos também fundaram importantes colônias no sul da Península Itálica. Por quê? Vocês se lembram, que eu falei para vocês que os estrucos fez parte dessa grande desenvolvimento que era no norte. E no sul tinha também o desenvolvimento dos samitas. A partir daí, da Península Itálica e na Sicília, os gregos fixaram colônias também, onde viviam os catigêneses e diferentes povos itálicos. Os helanos, que só não conseguiram avançar para o norte porque foram barrados pelos cartagineses e os etruscos, que realmente conseguiram fazer a proibição desses povos helanos avançarem. A partir daí, muitos mitos envolveram a fundação de Roma. Segundo a tradição, a cidade teria sido fundada em 753 a.C. Os vestígios arqueológicos indicam que o fato é que por volta do século 8 a.C. formou-se uma comunidade naquela área e era composta por várias aldeias latinas, unidas provavelmente para defender-se dos sabinos, outro povo itálico que vivia na região. Tudo isso ocorreu na origem de Roma. Agora a gente vai entender, antes de a gente entrar para entender um pouco sobre a diferença entre o regime monárquico e o regime republicano em Roma, a gente vai também tem, como eu falei para vocês anteriormente, vários mitos envolvem a cidade de Roma. Um dos mitos muito famosos, que é de origem a lendária, o lendário de Roma, foi a questão do Romo e Remo, São um mito bem famoso, como foi, Por quê? Na origem lendária de Roma, certo? O mais conhecida lenda sobre a origem de Roma narra a trajetória de dois gêmeos, Rômulo e Remo, filho de Deus, Marte, e de Réia Sílvia, filha do rei da cidade de Alba Longa. Conta-se que Réia foi obrigada a jogar os seus filhos nas águas do rio Tibre após seu pai
ser destronado, né, pelo tio, ou seja, o tio, né, de Réia, irmão do rei, né, ele matou seu pai, né, e a partir daí ele assumiu o poder. Para matar os netos, né, filho de Réia, ela pegou e jogou eles ao mar. A partir daí, os gêmeos foram encontrados por uma loba, que foram realmente encontrados, que os amamentou até serem acolhidos, né, por um casal de pastores. E a partir daí, quando se tornaram adultos, os gêmeos se vingaram do tio e fundaram uma nova cidade, Roma. Na disputa pelo poder, ou seja, para decidir quem seria o primeiro rei, né, de Roma, Rômulo matou seu irmão Remo. Então é um mito lendário também, né? Mas como eu falei para você anteriormente, tem vários mitos que envolvem, né, o desenvolvimento de Roma. E esse é um mito de Remo e Romo, né? É o mais conhecido, né, lenda, né, da formação de Roma. E agora a gente vai entender um pouco por que a questão da monarquia e república, a diferença, né? Então, na monarquia romana, 753 a 509 a.C., a estrutura social da Roma no período monárquico. Então, isso aqui é o seguinte, gente, ó, para a gente entender um pouco sobre a divisão, né, desse regime político, porque a monarquia foi um regime político na antiga Roma, depois a república é outro regime político, e depois o último regime político foi o império. Então, é o seguinte, a história antiga de Roma geralmente é dividida em três períodos, que corresponde aos regimes políticos adotados entre a fundação da cidade e a queda do último imperador de Roma. Ó, a fundação da cidade foi o regime monárquico. Aí depois do, do regime monárquico realmente ser extinto, surgiu o regime republicano. E o último foi o império, que foi o resultado da queda do último imperador. Por isso que é dividido nesses três momentos a Roma, a divisão de Roma, né? Ela é dividida em três regimes políticos para a gente entender a história de Roma. Então, a gente está vendo primeiro a formação do regime político, que é o monarco, que é o antigo regime. Depois da extinção desse regime monárquico vai entrar a república, e depois, no último, a gente vai ver o império, que foi a queda do último imperador. Aí, a partir daí, a Roma, né, ou seja, a cidade de Roma, a civilização de Roma, ela é dividida nesses três momentos. Então, dentro desses três momentos, como eu acabei de falar para vocês, a gente está vendo agora o regime monárquico, que é o antigo regime, que é o antigo regime de Roma. Né? A gente vai ver agora a estrutura social desse grande regime monárquico. Primeiro, tem aí na estrutura social, bem no topo, o rei, né? Ele tinha um poder para declarar guerra, administrar a justiça, presidir rituais religiosos e era escolhido pelo Senado, que era formado então pelos chefes de famílias aristocráticas. Mas quem era o chefe de famílias aristocráticas? Que seriam os patrícios, que vem abaixo do rei. Os patrícios são as pessoas ricas proprietárias de gado, de terra, que formava a aristocracia da cidade, consideravam-se descendentes dos fundadores de Roma, eles que eram os patrícios, abaixo do rei. Abaixo dos patrícios, formou duas mais estrutura social, que seriam clientes, patrícios ou plebeus, uma questão de junção. Eles juravam fidelidade ao patrono, que era o chefe da família, geralmente que é o patrício, e atribuindo assim prestígio social e político, que eram esses clientes. Depois dele teve a junção dos plebeus. O que os plebeus faziam? Trabalhavam no comércio e no artesanato e na agricultura e na criação de rebanhos. Eles podiam enriquecer normalmente, né, ter dinheiro, boa estrutura social, porém eles não faziam parte da vida política de Roma, eles não tinham voz. E os últimos, lá embaixo da hierarquia social de Roma, desse regime monárquico, tinha os não era libertos, que era conhecido como os escravos, quitaram eles só poderiam ser libertos depois que eles quitaram sua dívida com a monarquia. Então, a partir daí, está aí a estrutura social, né, da monarquia de Roma. Durante a monarquia de Roma,
cresceu rapidamente, mas esse crescimento se acelerou a partir do século VII a.C., quando os etruscos, né, se espalhavam para a planície da Lácio e expandiu atividades comerciais na região. Com isso, Roma urbanizou-se e se tornou um centro de domínio dos etruscos na região de Lácio. Tudo isso ocorreu nessa grande monarquia que mandava, nessa monarquia meinha, eram os etruscos que tinham o maior poder da região. Então a gente vai entrar agora no regime republicano de Roma, 509 a 27 a.C., nova ordem política republicana, né? Nessa nova ordem política republicana, ela iniciou primeiro foi o seguinte: no final do século VI a.C., o domínio dos etruscos chegou ao final. O mais provável é que os reis etruscos tenham perdido o apoio da sua, o quê? Da sua aristocracia romana. Você se lembra que a aristocracia romana, que eram os patrícios, os plebeus e os clientes, que fazia parte, né? Sendo que os plebeus, eles só faziam parte por conta do desenvolvimento do comércio, mas não tinha voz de voltar. Porém, com isso, ele se enfraqueceu, né? O poder dos etruscos. E a oposição dos plebeus começou a insistir até com o fim da monarquia em 509 a.C. O governo de Roma passou a ser uma república, que significa em latim coisa pública. Porém, essa coisa pública tem outro sentido diferente daquele que nós entendemos hoje atualmente, que é isso que a gente vai ver, né? Na nossa sociedade, um bem público é aquele que pertence a uma coletividade. Você sabe que é a coletividade, para todo o uso de todas as pessoas. Um parque, por exemplo, um parque público, né? Ele pode ser utilizado por todas as pessoas. Na República Romana, no entanto, a coisa pública significava que o Estado deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos, que no início era apenas os patrícios. Olha bem, no início era apenas os patrícios que faziam parte da aristocracia. Você se lembra lá na monarquia. Porém, agora na república, isso aí já se modificou. Teve a revolução dos plebeus, que a partir daí eles se juntaram com os clientes, se juntaram assim com os patrícios, tiveram uma força maior, derrubando seu regime monárquico, subindo a república. Com isso, eles começou a fazer parte do desenvolvimento da cidade de Roma e ter voz. A partir dessa nova ordem política social da república, os antigos reis foram substituídos por dois consuelos. Esses dois consuelos escolhidos pelo Senado, que eles iam fazer o quê? Presidir a casa e comandar o exército. O Senado, quem era o Senado, gente? O Senado era formado por duas etapas, assembleias e os magistrados. O Senado, do lado da Assembleia, tinha o seguinte: a Assembleia por cúrias, que significa o quê? Cidadãos divididos pelo local de origem ou de residência. Também temos a Assembleia por centúrias, que é o cidadão dividido por acordo com a riqueza e de acordo com a sua riqueza e a participação no exército. E tinha também a Assembleia de plebe, que é formada apenas dos plebeus que podiam eleger os magistrados, mas não exercer cargos políticos, direito exclusivo do que? Dos patrícios. Vocês se lembram que os plebeus não tinham nessa voz de fazer parte do Senado. Porém, pela República, eles conseguiram ter essa voz, mas do outro lado eles não poderiam exercer ainda cargo político, mas eles podiam votar, né, no cidadão, no caso dos patrícios, que poderia assumir um cargo no Senado. E tinha do outro lado o magistrado. Quem era o magistrado? Eram os pretores, responsáveis pela justiça, edis, que cuidava do serviço público como abastecimento da cidade, segurança, os questores administravam o tesouro público e os censores faziam a contagem da população, né? Controlava a quantidade e o crescimento da população, ou seja, ele contava, né, com o cidadão e também supervisionava as despesas realmente que era a despesa pública. Tudo isso os censores faziam. Vocês se lembram que
na República teve um grande avanço, que os plebeus começaram a ter voz e conseguiram derrubar a monarquia, o primeiro regime monárquico, que era só da aristocracia, que eram os patrícios, que se revoltaram também com os estrucos, e aí surgindo assim a formação da República. Então, a revolta de plebe foi o seguinte, foi o descontentamento de plebe, foi a questão da situação da desigualdade social, que tinha muito, né? E a partir daí dessa desigualdade social, os plebeus começaram a se revoltar, não participava do Senado, não tinha pouco peso na Assembleia dos Centuriais, né? Não tinha acesso à magistratura, né? Que seriam os magistrados, cargo mais elevado, era convocado só para a guerra, só fazer parte do exército. Caso não passasse suas dívidas, perdia sua propriedade e se tornava escravo, né? Que eles tinham esse compromisso com o Império Romano, eles tinham que pagar sua dívida para não se tornar escravo. Não podia se casar com um patrício, porque a hierarquia não permitia, eles não tinham esse título, né, para eles conseguirem se juntar, uma comunhão. E a partir daí surgiram o quê? As rebeliões por conta disso. Essas rebeliões seriam as conquistas de Plebe. Como foi a conquista de Plebe? Teve alguns requisitos muito importantes para a gente entender dessa revolta aqui. Então, a partir dessa revolta, eles conquistaram algumas coisas muito importantes para decidir também, né, e levantar a república. Primeiro, o tribuno de plebe, que foi 494 a.C. Magistrados eleitos pelo plebe para representar seus interesses. Vocês se lembram que eles não poderiam assumir cargo público, mas poderiam agora voltar, né, no regime da República. Lei das 12 Tábuas, 450 a.C. Primeiro código de leis escrito em Roma, que atendia aos vários direitos e às reivindicações dos plebeus. Direito de se candidatar a um cargo de cônsul, né? 367 a.C. Fim da escravidão por dívida, 326 a.C. E o plebiscito, que é 286 a.C., que é decisões, né, tomadas pelo plebe em sua assembleia, que ganhava força de lei para todo o povo. Tudo isso ocorreu, né, na República, que foi por conta dessa revolta dos plebes que eles conseguiram muito direito e a partir daí levantando, né, esse novo regime que garantiria a eles, né, uma nova ascensão de vida social naquele momento. A partir daí, somente após muitos anos de luta, os principais reivindicações dos plebes, como o acesso à magistratura, né, foram realmente atendidas. Não foram todas, mas, né, o acesso à magistratura foi atendida, né, o código foi publicado as 12 tábuas, que foi fixado por escrito vários direitos reivindicados pelos plebeus. Esse primeiro código de lei em Roma regulava os direitos da família e da propriedade, além dos crimes como homicídio e roubo. Porém, reafirmava a submissão das mulheres escravos e proibição de casamento entre os patrícios e plebeus. Não foi totalmente, mas teve alguns ganhos, né, a eles desses direitos que eles começaram a reivindicar. Tudo isso, a partir do século V a.C., o descontamento da plebe transformou-se em rebeliões e resultou na conquista de direitos políticos por parte dos plebeus. Então, tudo isso ocorreu na revolta de plebe. Então, isso foi o primeiro momento, né, da formação da origem de Roma, né? Vimos como foi formado, os povos que formaram, né? Os samitas, os etruscos e os latinos, né? Que a gente vimos aí desde o início, que teve essa formação, né? Da origem de Roma. A partir daí vimos também os vários mitos, né? Que foram citados, principalmente o mito mais lendário que é de Rômulo e Remo, né, que deu origem, né, a essa questão da cidade de Roma, que é um mito bem famoso, e também depois vimos a divisão de Roma. Roma foi dividida em 3 regimes políticos: monarquia, república e império. Vimos primeiro a monarquia, né, como ela estava formada, sua estrutura antigo regime de Roma, depois
pela queda da monarquia e o surgimento da república, que durou por conta da revolta dos plebeus, que conseguiram realmente muita coisa, muitos ganhos sociais. E agora, por último, a gente vai ver, né, o último regime que deu a queda de Roma, que foi o regime do Império. Mas isso a gente vai ver no próximo momento. Fique com Deus, até a próxima. Fica com essa grande palavra bem aí, gente. Brasil. Vocês se lembram que 7 de setembro é dia da independência do Brasil, 1822. Viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte. Dom Pedro I do Brasil. Até a próxima, gente.